Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, este podcast que ama, adora falar sobre futebol europeu e fala muito sobre futebol europeu. E deste vídeo a gente vai falar sobre a jornada da Série A italiana, que aconteceu no último final de semana, logo depois da data FIFA também. Não esqueçam também de deixar o like no vídeo, deixar os comentários, falar sobre futebol também, ativar o sininho, seguir o canal também, que a gente sempre está procurando aqui criar conteúdos legais e conteúdos premiums para vocês também, tá? Fernando, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Bora falar sobre Série A? Boa noite, vamos falar sobre futebol. É um podcast que gosta de falar sobre futebol. Não esqueça de comentar, vamos conversar bastante sobre o assunto, sobre a Série A. Boa, começando então a jornada 8, a gente teve alguns jogos, a gente vai falar dos principais jogos até para também não precisar falar jogo a jogo. Acho que o primeiro jogo que a gente pode falar é Milan-Udinese, né? Milan 1, Udinese 0. A Udinese que vinha bem, deu uma caída agora na temporada também, mas importante essa vitória do Milan, que faz o gol cedo, tem uma expulsão cedo, o jogo fica bem aberto, assim, bem difícil para o Milan. E acho que a vitória ela é bem importante a nível de classificação também, a nível de moral para esse Milan para Champions também, acho que era importante. Gol do Chukwueze, passe do Pulisic mais uma vez com participação para gol. Impressionante o impacto que ele está tendo nessa equipa também. Ele que foi o Paulo Fonseca que mexeu um pouquinho no time, né? Foi com Okafor e Chukwueze, não foi com o que ele costuma ir, com o Rafael Leão e assim por diante também. Até que ele estava utilizando bastante o Abraham com dupla com o Morata, então ele mexeu um pouquinho no time nesse sentido. A própria defesa não foi com o Tomori também, foi com o Thiaw e o Pavlovic, então mexendo um pouquinho no time. É, Sequência para Emerson, pro Emerson Royal, acho que é interessante isso também. Melhor em campo, mais uma vez, o Pulisic. A temporada dele realmente é muito boa também, né, Fernando? Então, assim, já são para ir só na Série A 8 jogos, 5 gols, 3 assistências. Então, uma participação por gol em cada jogo, fora tudo que ele gera de jogo em cima dele. Como a gente já falou, ele está no melhor momento da carreira dele. Para essa Udinese, que é uma Udinese perigosa, que começou muito bem a Série A também, então acho que é importante, mediante o cenário, né? Se a gente olhar o jogo como um todo, mediante o cenário, foi mesmo importante essa competitividade, mesmo com um a menos, acho que o Milan conseguiu competir bem e me pareceu. A sensação que eu tive foi um pouco daquele Milan contra a Inter, um time que queria competir e conseguiu competir mesmo com um a menos, né? Sim, resultado muito importante, né? Um jogador a menos, expulsão muito cedo. E tem uma entrevista do Paulo Fonseca que ele fala que tem que melhorar defensivamente. É um time que hoje está tomando muitos gols, que deixa o adversário levar muito perigo. E claro que a expulsão ajuda o Milan a jogar mais defensivo, Uhum. mas a gente viu que o Milan se defendeu bem. Com certeza que levou perigos, jogando com o jogador a menos, aí dificilmente não vai levar perigos, mas é um Milan que vem tentando melhorar isso. O Fonseca vem tentando melhorar essa parte defensivamente do Milan aí, que vem tomando muitos gols. É o Theo Hernandes que estava suspenso, tá? Por isso que não tinha o Theo Hernandes na lateral esquerda. Tava suspenso. Rafael Leão realmente poupado, nem entrou. E acho que mais olhando um pouco mais para Champions também. E mas me espantou mais o miolo de zaga, assim, o miolo de defesa com Tio e Pavlovic, que não vinham sendo titulares. Achei até é, fiquei até espantado que tenha sido este a defesa do Milan. Mas bom, não tomou gol, esse é a parte que importa neste momento, né? Sim. E um ponto importante que nessa temporada, em alguns momentos, o Pulisic ele vem jogando como meia, então jogou bem, jogou bem ali como meia. E também Chukwueze que jogou como titular. E jogou bem, mais uma vez, entrou bem no jogo. Uhum. E é importante para o Milan ter mais opções, não ficar dependendo do jogo só do Rafael Leão e o Hernandes. Então, fazendo com que o Chukwueze jogue bem, o Pulisic também, então ele tem mais opções de jogo. Sim. Eu tava até procurando aqui, sabe o que aconteceu com o Gabia, que é aquele que fez o gol no derby? Ele não tá nem entre os suplentes, não tá com ausência, não É encontrei. lesão, A fora por lesão. lesão. Que pena, porque David
Gabi, acho que é, né? É uma pena porque eu tinha gostado bastante, gostei bastante dele no derby, por mais que ele faça o gol no caso, mas nem por isso. E 25 anos, achei bem interessante. Mas ele realmente não foi nem relacionado. Achei bem estranho. Até fui dar uma olhada aqui nos últimos jogos e das seleções e ele foi convocado, então realmente achei um bocado estranho. Mateu Gabi. Mateu Gabi, é esse mesmo. É, Uma lesão ali de muscular, lesão não muito séria. uhum. E também, claro, que voltando, ele estava apto para jogar, mas uma decisão técnica também que influencia deixar ele fora da partida. Boa. Eu gostei do Chukwueze. Acho que é um jogador que é muito velocista, muito driblador, mas tem dificuldade de finalização. Importante gol para ele, gerar jogo. É um jogador bem importante para diluir um pouco essa parte de ataque. Gosto do Okafor também. Acho que é um atacante interessante. Acho que o Abraham, depois dos pênaltis perdidos e tudo que aconteceu envolvendo os pênaltis, porque era para ter sido o Pulisic a bater e não era ele. Enfim, o Paulo Fonseca inclusive reclamou publicamente sobre isso, que é um pouco complicado também, sobre essa questão dos pênaltis. E, enfim, acho que o Morata realmente vai ser o titular e o Abraham vai ser reserva. Acho que ele vai mais para este caminho de jogar com esse meio campo aí, com 5 jogadores, fazendo os pontas nas dobras, fazendo o apoio também. Interessante, interessante. Sim. Essa vitória do Milan é importante para, principalmente quando a gente vai olhar daqui a pouco para a tabela, a gente vai ver o nível de importância dessa vitória também, né? Se a gente olhar as estatísticas, vai mostrar números melhores para o Udinese, justamente por causa da expulsão. Mas se a gente olhar, separar o jogo por partes ali, do início até a expulsão, o jogo foi todo do Milan. Ah, Então o Milan inicia jogando melhor, claro, em casa. Ele procura mais ali fazer os gols e aí a expulsão muda completamente o jogo. uhum. O Reinders, apesar de ter sido expulso, eu gosto dele. Acho que é um dos melhores médios que o Milan tem hoje, com exceção do Pulisic, né? Que é mais um meio atacante do que um médio. Melhores que o Milan tem. Gosto desse. Acho que é holandês, né? O Reinders, se eu não me engano. E é holandês. Então, gosto bastante. É um nome interessante neste elenco do Milan. Vamos passar para o próximo jogo, então. Para Juventus 1, Lazio 0. Foi um jogo. Eu esperava mais dos dois lados. A Juventus até atacou mais. O Lazio praticamente só se defendeu. O XG da Lazio é 0,07. Pra você ter uma ideia de como a Lazio só se defendeu. Mas Só teve duas finalizações a Lazio. Duas é, finalizações, nenhuma grande chance. e a Juventus teve 3 grandes chances. Então, assim, não foi um jogo assim muito primoroso, foi um jogo muito brigado. E o gol sai no gol contra. Então, assim, realmente não foi nada bom de nenhum lado. Então, não foi um jogo bom. Eu esperava mais tanto dessa Lazio quanto dessa Juventus. Essa Juventus que começou com o Douglas Luiz, mas eu acho que ele não está convencendo e o Thiago Motta está convencido de que não é ele. O Fadioli tem entregado mais, o Adzic, que é aquele menino que a gente falou, o turco lá, tem entregado mais também. O Cambiasso fez uma boa partida também, outro menino. O Locatelli é muito bom jogador, o Thuram também está tendo uma sequência, é muito bom. O Adzic não, o Yildiz, desculpa, eu troquei o nome dos turcos. Yildiz. E o Vlahovic não fez uma grande partida. A parte defensiva da Juventus até foi ok, assim, a própria Lazio também não conseguiu gerar muito jogo. Claro que eu sei que a gente vai falar de que a expulsão do Romagnoli aos 20 foi aos 20 alguma coisa, né, Vi? Aos 24 primeiro tempo. Aos 24, isso dá uma boa condicionada, ainda mais a Lazio fora de casa, então era óbvio que ela não ia conseguir, mas a Juventus não conseguiu criar muito em cima do Lazio, que também já não queria muito, então foi um jogo que se fosse um 0-0 tava bem justo, tá? Bem Era justo mesmo. considerado vitória para os dois lados. Uhum. Então assim, Um os, jogo os bem, 3 pontos para a apertado. Juventus realmente é uma vitória de impacto grande, porque não jogou bola para isso. Com um jogador a mais, não jogou bem, não convenceu e o gol sai de um gol contra. Então, é triste para a Juventus pensando no jogo de Champions League do meio da semana. Então, poderia ter entregado mais, porque não foi com um time reserva, um time modificado.
É, Então, não, foi com o time relativamente até, assim, é que não é nem, é que se a gente olhar Cambiasso, Douglas Luiz, Thuram, Savona, Cabal, são jogadores reservas, não são jogadores titulares, né? O Fadiol é titular, o Danilo é titular, então a gente tem mais gente aí que são titulares, mas estava com o Villa-Lovic, né? O Douglas Luiz, querendo ou não, é o jogador mais caro, o Will Dias, querendo ou não, é o titular, então se esperava um pouquinho mais dessa Juventus, que pouco conseguiu produzir. assim, é mais jogadores titulares do que reserva. Porque os que você comentou aí, o Danilo, da temporada inteira teve um jogo titular. Ele dificilmente vai ser titulado com o Thiago Mota. Então, poucas mexidas. Mesmo assim, sendo algumas mexidas, esperava mais. Uhum. Um jogador a mais. Mais de 60 minutos em campo com um jogador a mais. Deveria entregar mais. E a Juventus que tá no imbróglio agora com o Pogba, né? Que o Pogba, a punição dele reduziu, né? Foi reduzida em tempo. E a Juventus já falou que não vai ficar. E estão tentando fazer uma rescisão de contrato para ele tá procurando algum outro lugar para jogar. Ele que ficou para ir um ano praticamente parado, ele já tá, né? Então é complicado porque o Pogba foi um jogador muito caro e dificilmente vai entregar alguma coisa para isso. E como é o Thiago Motta, era pouco se imaginava que ele ia querer um star player nesse nível. O Pogba, um jogador que tem o seu jeito do jeito que é. E a gente pode julgar se isso é bom Ele ou não gosta não. de jogadores com nome. Ele põe para jogar os que estão entregando mais dentro de campo. Então, Exato. dificilmente ele vai querer ficar com o jogador. Não, ele já avisou. A diretoria já avisou que não vai ficar, então acho que até melhor, mesmo que ele pudesse entregar por uma questão do que aconteceu, né? Enfim, que ele foi Até julgado e porque, foi condenado até e porque também o Thiago Mota é novo e um técnico novo que não tem tanta experiência, tem um jogador muito experiente no elenco, às vezes pode ser bom, porque o jogador ajuda, mas se for um jogador que não tem mentalidade boa, pode atrapalhar dentro ali do vestiário. exatamente, exatamente. Bom, passando então de alguma coisa mais de Juventus e Lazio, tem que ter pouco para tirar daqui porque o jogo foi infelizmente muito fraco, né? Muito amarrado o jogo. É. Bom, seguindo aqui então a jornada, a gente teve Fiorentina 6, Lecce 0. Fiorentina realmente foi a grande sensação. Atalanta 2, Venezia 0. Atalanta se recuperando e é bom porque essa Atalanta é bem perigosa na Champions, está incomodando todo mundo que está jogando na Champions, está se incomodando com essa Atalanta. Então é um time bem encaixado do Gasperini também. Cagliari 3, Torino 2. E aí tivemos o jogo que a gente vai falar mais um pouquinho agora, que é Roma em Roma, né? Roma 0, Inter 1. Acho que o que vale mais é placar, mas o jogo foi um jogo bem equilibrado, teve até bastante chance dos dois lados. A Roma não conseguiu converter isso em gols, a Inter conseguiu converter isso no gol do Lautaro, mas foi um jogo bem brigado também. Foi um bom jogo, assim, eu acho que entregou relativamente, poderia ter entregado mais em gols. Realmente, a gente poderia esperar um pouquinho mais com o Dovbyk, com o Dybala e Pellegrini, com o Thuram, Çalhanoğlu, o Mkhitaryan e Lautaro, mas foi assim um jogo que tu via de que eram times realmente de forças, de grandes forças, e estavam numa disputa realmente muito boa. A Inter um pouco melhor que a Roma, de modo geral, mas a Roma ainda foi valente no que diz respeito que ela poderia tentar dentro do jogo, né? Importante para o Lautaro Martinez voltar a marcar. Ele ter, claro que teve a data FIFA, fez gol contra a Bolívia, gol e assistência, mas pela Inter ele ainda não tinha feito tantos gols como fez na temporada anterior. Então precisava do Lautaro Martinez mais na Juventus. Ele entregar mais na Juventus. Ele que é o camisa 10 do time, que chama a responsabilidade. É. As temporadas anteriores ajudou muito com assistências. Então faltava mais do Lautaro Martinez nessa temporada. Uhum. E é muito importante para ele voltar a marcar. Um resultado muito importante para a Inter. Um jogo bom, jogando fora de casa, na casa da Roma. Então a Roma não foi tão bem assim. A gente esperava mais do Dybala, do Pellegrini. Então era um jogo, foi um jogo bem parecido com o Juventus. Porém a diferença é que não teve expulsões.
Mas Até, essa do jogo, assim, eu até acho que o jogo foi um pouco melhor. A sensação que eu tive é que o jogo foi um pouco melhor, sim, assim. Porque teve o mais jogo da chance. Juventus foi muito sono. Foi aquele jogo pra tu assistir e ficar pescando pra ver se tu não dorme. O da Roma e da Inter até tu tinhas, assim, bastante embates, bastante disputa de bola, os dois times tentando controlar muito taticamente, a Inter até um pouco melhor, então atacando um pouco mais. O que o da Juventus pra mim foi muito ruim, assim, pelo menos do que eu consegui perceber, sabe? Teve mais chance, os times levaram mais perigo, os dois, Roma e Inter, os dois times levaram perigo, não teve ali um time que dominou o jogo. Uhum. Então foi um jogo bem equilibrado. Boa. Acho que também não tem muito mais do que a gente falar aqui. Notas gol pro Lautaro super importante. A Roma precisa abrir um pouquinho o olho a nível de matar um pouco mais, fazer mais gols assim. Tem até relativamente um bom elenco. O treinador também, o Yuri, é um novo treinador, então tá tentando encaixar depois de tudo que aconteceu com o Mourinho. Mas vamos acompanhar essa Inter. Eu acho que ela já teve mais bola do que ela está entregando, pelo menos nessa temporada. Mas também isso também não garantiu nada para ela, né? Afinal, bom, chegou numa final de Champions, era muito indigesto ganhar daquele City, mas acho que tem mais bola. Até pro próprio Inzaghi também conseguir gerar mais jogo com esse time também, porque até não tem tantas lesões. Tem a lesão do Zielinski ali, e tem um do Buchanan e do Assilani, mas não são nem mal jogadores de rotação, né? Então, essa Inter a gente se espera um pouquinho mais. Boa. Vamos passar aqui a rodada, que eu dei um pulinho aqui para frente. Então lá, como um Parma um, Genoa 2, Bolonha 2, Milan 1, Udinese 0, a gente já falou, Juventus 1, Lazio 0, a gente já falou, Empoli 0, Napoli 1, aqui é um ponto importante, porque esse Napoli continua, mesmo difícil, ganhando, então olho nesse time do Conte, porque é um treinador casca grossa, já ganhou ligas, sabe, conhece muito bem a Série A, com certeza sendo italiano. Então, cuidado com esse Napoli, porque se essa Juventus que a gente viu sono, se esse Milan oscilando do jeito que tá e essa Inter não encaixando do jeito que a gente esperava que encaixe, esse Napoli daqui a pouco escapa e vai ser que nem aquele título que eles ganharam. Eles escaparam e depois não perdia mais, de tanto que tinha aberto. Então, olho para este Napoli, Mais um né? gol de Kvaratskhelia. Apesar de ter sido de pênalti, mas mais um gol dele. Tá voltando, né? Tá voltando. Tá voltando a ser aquele rapaz que a gente viu na temporada do título. Foi Exatamente. muito bem pelo Napoli. Ele quase conseguiu o contrato com o Real Madrid, né? O Real Madrid queria, Sim, mas na altura o presidente do Napoli ele barrou. Mas eu acho que se ele fizer mais uma boa temporada, ele não fica mais. Ele deve ir para algum outro grande centro aí que dificilmente o Napoli acaba por segurar. O Napoli que teve um problema bem grande com o Osimhen, né? Na janela, não conseguiu vender e precisa também vender. O Osimhen que fez um gol de bicicleta agora no final de semana pelo Galatasaray ou Fenerbahçe, eu nunca sei. Acho que é Galatasaray que ele tá, né? Fez um gol de isso, pelo bicicleta. Galatasaray. Pelo Galatasaray, né? Fez um gol de bicicleta aí. E claro, é um jogador que na Série A já estava acima, imagina no Campeonato Turco, né? Ele vai sobrar e a gente espera isso e realmente é um ótimo atacante aí pro mercado. Depois a gente teve Lecce 0, Fiorentina 6, que a gente já falou, Venezia 0, Atalanta 2, que a gente já falou um pouquinho também, olho nessa Atalanta, Cagliari 3, Torino 2, Roma 0, Inter 1, e fechou a rodada ali com Verona 0, Monza 3, boa vitória do Monza, assim que precisa também conseguir ficar. Como a gente então está trazendo nos outros vídeos das outras ligas também, aqui a gente tem o 11 da jornada, tá? Então, esse aqui é o que a informação do SoftScore aqui que traz pra gente. Quem tiver as maiores notas, o Cataldi 9,5, muito pelo caso do 6 a 0 ali da Fiorentina também, muito condicionado por isso, né? Com gol e assistências, então. Mas a gente teve o goleiro do Monza, então 3 a 0 também, o Torati com uma nota bem alta, 8,4 para um goleiro. O Pavard na Inter, lá direito, no caso, o Palomino na. Esqueci o nome do, 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 Cagliari. do Cagliari, desculpa, do Cagliari. O Napoli com o Bongiorno, que é um É, menino que tem. Um miúdo que e tem a surgido nota bem. boa Palomino, a nota boa para ele, porque o Cagliari venceu 3-2, tomou dois gols e ele defensivamente, mesmo tomando dois gols, foi uma nota boa. Teve uma nota boa, realmente. Aí a gente, obviamente, vai ter um domínio da Fiorentina em algum setor dos 11, que está sendo meio campo, o Paris e o Cataldi. É bom jogador esse Cataldi, já é um pouco mais de idade, mas é bom jogador esse Cataldi, eu gosto. O Colpani 9,2 também, é uma nota muito alta. Depois tem do Bolonha o Moro. E aí
montaram uma formação com dois atacantes, não com três. Então o Mota do Monza com 3-0, então com certeza um destaque, né? Reteg da Atalanta, muito olho nesse menino, joga muita bola esse Reteg da Atalanta. E o Pinamonti, que já rodou bastante a Itália, inclusive já teve até no Milan, do Genoa, no caso como fechando os 11. Não sei nem se tinha alguém aqui para mexer muito, porque o jogo da Juventus foi muito ruim. O jogo da Inter também não foi lá grande coisa. Talvez o Lautaro, por ter feito o gol que decidiu o jogo, se calhar, talvez. Mas nada muito além Dificilmente disso, né? É. os jogadores que estão aí dificilmente O do Milan foi vai 1-0, mudar. mas com expulsão, então talvez o Pulisic, mas o Mota com 3-0 do Monza a gente consegue Sim, perfeitamente compreender. Então, um bocado isso. Mas acho que sim, tá bem honesto aqui esses 11 da SofaScore também. Mas a gente sempre vai trazer para vocês, tá? Então, esses 11 a gente sempre vai trazer. Vamos olhar agora para nossa classificação. Então, depois de 8 jornadas, a gente tem o Napoli com 19 pontos. Na primeira posição, a Inter de Milão, que foi bem importante para não deixar o Napoli fugir com 17 pontos em segundo. Juventus, a mesma coisa. As duas vitórias de 1-0 sofridas ali foram super importantes a nível de tabela. Em terceiro com 16 pontos. O Milan chega um pouquinho agora para essa briga em quarto, com a Fiorentina em quinto com 13 pontos. E a Fiorentina fez um bom saldo agora também com esse 6-0. A Atalanta em sexto tá por ali também. A Lazio, que para mim foi a grande decepção da rodada aí, que poderia ter competido um pouco mais. Claro que o pênalti mais uma vez, o pênalti não, a expulsão mais uma vez condiciona tudo. Em sétimo com 13 pontos. A Udinese, como a gente tinha falado, tinha começado muito bem, tá caindo. Teve nos últimos 4 jogos 3 derrotas, então tem pesado um pouco, tava lá em cima. O Udinese em oitavo, o Torino em nono com 11 pontos e a Roma em décimo, que é até uma decepção. A gente esperava um pouco mais dessa Roma também. Mas é novo comandante, então isso também pode estar impactando aí pro time da Roma. Na segunda metade, a Fiorentina aqui. eh, a gente tem duas Fiorentinas, tem algum problema na tabela aqui. Se calhar algum problema na tabela aqui. É que a tabela aqui sim. tá. Ah, Fiorentina em quinto. Fiorentina em quinto é o correto. Em 11º é o Empoli. pois é. É o Empoli. Não sei por que aconteceu aqui. Enfim. O Verona 12º, 9 pontos. O Bolonha 13º, 8 pontos. O Como é... O Como 14º, 7 pontos. O Parma 15º, 7 pontos. Acho que tem alguma coisa. Acho que inverteu a quantidade de partidas jogadas e pontos. Tem alguma inversão aí Sim, desse lado aqui da tabela que tá invertido. Mas enfim, zona de rebaixamento ali com Genoa, Monza e Venezia. E o Cagliari também ali por baixo, por baixo também. Olhando para a próxima tabela, desculpe, para a próxima jornada, a gente tem a jornada 9 então acontecendo começando na sexta-feira e ela vai até o domingo, né? Então, sexta, sábado e domingo a gente tem jogo. Para abrir a tabela, o Udinese e Cagliari, um jogo até relativamente interessante aí para abrir a rodada de 5h30 da tarde. Depois a gente tem Torino e Como ainda à noite da sexta-feira. Depois no sábado a gente tem Napoli e Lecce, dificilmente esse jogo escapa o Napoli ainda mais em casa. Bolonha e Milan é um jogo interessante, até ainda que o Bolonha tem um resquício ainda do Thiago Motta e está tentando se reestruturar, está tentando conseguir competir na Champions também, que fica muito difícil com tudo que está passando pelo Bolonha, conseguir competir na Série A e ainda na Champions também. Atalanta e Verona, acredito que de Atalanta também. Temos Parma e Empoli, Lazio e Genoa, Monza e Venezia, Inter e Juventus, que é com certeza o jogo da rodada, né? Mas Fiorentina e Roma também vai ser um jogo interessante, um jogo para a gente conseguir acompanhar. A Fiorentina está num bom momento, a Roma está até oscilando, mas Inter e Juventus é o jogo que a gente pode ou se decepcionar muito ou se surpreender muito, porque a gente não espera, a gente espera por ser o Inter e Juventus, mas não espera porque o que esses times têm entregando até aqui na temporada, né? sim. É difícil a gente falar algo dele porque não tem uma constância, não tem regularidade, então a gente pode se decepcionar ou talvez não. Vamos acompanhar, ver o que vai acontecer nesse jogo. E um outro jogo aí que eu vou acompanhar bastante também é Fiorentina e Roma. A Fiorentina vem de uma vitória de 6-0 e pode surpreender a Roma. Ou a Roma pode surpreender a Fiorentina. E ganhou Vai do ser Milan curioso. pegando 3 pênaltis, né? Sim, sim. Apesar de na classificação não estar tão bem, mas
Mas piorou. tá melhorando, A já, outra já, vez já tá acho que tá em sexto, melhorando. né? Que a gente tinha visto Sim. lá, já tá em Tá sexto. em quinto, tá em Quinto, quinto isso. e vamos acompanhar aí, porque vai ser um jogo importante. Vai mesmo. Boa, Fê, mais alguma coisa de Série A pra gente hoje? Por hoje é tudo. Não esqueça de deixar os comentários. É isso aí, já aproveitando o pedido do Fernando, não esqueça de deixar o like, curtir, de deixar o like no vídeo, de seguir o canal, de ativar o sininho também para os vídeos novos que a gente vai estar lançando para vocês e também de comentar, porque a gente gosta de bater papo sobre futebol. Tá bom, gente? Obrigado então, um abraço a todos, até a próxima.